Olá, tudo bem? Mais uma semana juntos. Eu espero que você tenha aproveitado bastante os ensinamentos dos episódios anteriores. Hoje nós vamos dar continuidade à série Levante-se e Ore, o vídeo terceiro, e nós vamos falar sobre representando Jesus. No episódio passado, nós enfatizamos a autoridade que há no ser humano. Quando Deus pôs o ser humano aqui na terra, ele deixou também autoridade sobre nós. E tudo que o Senhor faz, ele nos vê como parceiros, ele não invade a nossa autoridade, ele, próprio Deus, respeita a nossa autoridade. E é por isso que devemos orar, chamar à existência as coisas que nós entendemos que devem ser, suplicar a Deus aquilo que nós concordamos que deve acontecer, suplicar por uma cura, um livramento, enfim, tantos pedidos que nós temos, não é? E nós devemos orar porque através da nossa vida é que o reino dos céus entra nesse lugar. Então, dando continuidade a esse foco, a esse conceito de oração, esse motivo, essa motivação para orar, nós precisamos olhar também para Jesus, porque toda oração deve ser feita pelo nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas antes, fecha seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de ouvir sobre a sua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque o teu Espírito está aqui. E eu peço que anjos ministradores estejam aqui comigo nesse local de gravação, na transmissão dessa mensagem e no local onde essa pessoa vai ouvir. Eu louvo ao Senhor porque foi o teu Espírito quem despertou o Espírito dela para ouvir um pouco mais sobre o poder da oração. Então eu te peço, Senhor, fala profundamente no coração desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão e dessa minha irmã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, se nós somos autoridade aqui na terra e o Senhor faz as coisas a partir daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos, né? Tem um pastor Peter Wagner, que ele usa uma frase que diz assim: Deus, o que ele faz é responder a orações. E há muitas coisas que não acontecem em nossa vida simplesmente porque não oramos. Quando oramos, a gente entra em concordância com Deus. Aliás, uma coisa muito inteligente de você fazer quando for orar, peça, Senhor, me dá graça para eu orar a oração que está no seu coração. Porque quando nós oramos em concordância com o Pai, aí está o amém, né? Aí é certeza que você vai ter uma resposta para a sua oração. Toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Por quê? Porque nossa vida também representa, assim como quando Deus fez Adão, perante o planeta Terra, a criação olhava para Adão e entendia que ele era o representante de Deus aqui na Terra, nós estamos representando também a pessoa de Jesus. A comissão, quando ele fala lá no final do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, curai os enfermos, expulsai demônios, e vão fazer isso em meu nome. Nós recebemos um comissionamento para trabalharmos aqui na terra representando o próprio Jesus, que em carne, ele ficou aqui a missão dele durou 3 anos e meio, mais ou menos, né? Ele ficou por 33 anos aqui, no meio de nós, como ser humano, para nos dar a capacitação de agirmos como o próprio Senhor age, né? Ele agiu como humano e ele nos capacita para agirmos como o Senhor age, expulsando demônios, curando enfermos, pregando o evangelho. Foi uma troca, diria até que foi uma troca de DNA. Nós temos o sangue de Jesus, nós temos o DNA de Jesus, né? Não estou dizendo aqui que você virou Deus, mas um representante do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E isso tem a ver com a oração, porque o próprio Jesus sempre foi aquele que orou ao Pai,
orou por nós, orou por tantas coisas que nós nem sabemos, né? Ele ficava sozinho horas e horas orando. Então ele provavelmente estava tratando de negócios do reino do Senhor. Então a oração, ela é poderosa porque ela é capaz de transpor barreiras e limites pessoais. Eu posso orar por mim, pelas minhas causas, mas eu posso orar pela minha família, posso orar pelo meu país, posso orar por uma pessoa que eu nem conheço direito, né? Que eu nem sei direito o nome, mas eu olho para ela e vejo que ela está necessitada. Quantas vezes eu andei em metrô ou andando na rua e às vezes no metrô aconteceu isso muitas vezes. Eu olhar para alguém, pessoas sentadas, faça esse exercício a próxima vez que você pegar um transporte coletivo. Num horário assim que tá meio cheio, assim, sabe? Olhe o semblante das pessoas. Apáticas. Hoje em dia, elas estão todas conectadas no celular. É muito difícil você ver uma pessoa sem os fones de ouvido de um celular e a cabeça virada para o celular. Mas parece que é quase que uma fuga ali da situação, né? Mas quando você vê uma pessoa sentada assim, você olha, às vezes você vê olhos sem expressão, semblante caído, um cansaço meio que crônico que impregna o próprio semblante da pessoa. Quantas vezes eu entrava em metrô, eu olhava para uma pessoa ou outra e o Espírito Santo me levava a orar por aquela pessoa. Quantas e quantas vezes aconteceu isso? Às vezes não é só no metrô, não. Você entra num supermercado, entra numa loja, o caixa está te atendendo e dentro da gente vem uma voz assim, interceda, ela está triste, ela está precisando. E quantas vezes dentro de mim eu olhando as pessoas, Senhor, visita essa pessoa, não sei o que ela está passando, mas tenha misericórdia, Senhor, salva, traz cura, cuida da família dela, enfim, aquilo que vinha na minha mente, porque a partir desse momento você começa a entender que o que está vindo na sua mente não é exatamente da sua mente, mas é da mente de Cristo. É o Espírito Santo falando com você a respeito daquelas pessoas. Isso tem a ver com discernimento, com revelação, né? Então, essa é um exemplo que eu estou dando. Às vezes a gente ora por quem a gente não conhece, ou por alguém que você vai ver só uma vez na vida, mas é liberado para aquela pessoa alguma coisa, porque Deus empurrou o seu espírito, a sua mente para orar e interceder por ela. Preste atenção quando você olhar para alguém e você dentro de você sentir alguma coisa que parece que ela precisa de alguma ajuda. Às vezes é o Espírito Santo de Deus falando com você, interceda. Acontece também às vezes que você está super bem e de repente você lembra de alguém que você gosta, um amigo, um parente, e você começa a ficar com o coração apertado. Já te aconteceu isso? Comigo já algumas vezes. Começa você ser tomado de uma angústia. Às vezes você acorda na madrugada, com aquela angústia, com aquela sensação, lembrando daquela pessoa. Então, quando te acontecer isso, saiba, o Espírito Santo está te chamando para interceder, para orar por aquela pessoa, porque alguma coisa está acontecendo. Né? Não fica achando que é da sua cabeça, não. Não perca tempo em pensar isso, já vai começar a orar. Por que acontece isso? Justamente porque o Senhor nos pôs como autoridade aqui na terra, então Ele está esperando que a gente fale, que a gente peça, que a gente dê voz de comando para que os céus se movimentem a favor da sua causa. E às vezes o Senhor nos usa não por nós, mas por alguma pessoa, que pode ser uma pessoa que a gente ama, que é próximo da gente, um amigo, um parente, ou mesmo uma pessoa desconhecida. Interceda em nome de Jesus. Então a oração ela transpõe barreiras e limites pessoais, nos levando sempre a interceder por outras pessoas. A menos que você seja uma pessoa muito egocêntrica ou um narcisista crônico, se você é uma pessoa normal, não é possível que você lembre o tempo todo só de você. Né? Você
às vezes você sabe da história de alguém na igreja anuncia que está doente, que está internado, um amigo seu está passando uma dificuldade, e aí às vezes a gente é invadido com um tipo de compaixão e a gente começa a orar por aquela pessoa. E é isso que o Espírito Santo faz. Nos leva a usar a oração como uma forma de intercessão. Não é a oração só para mim, mas é a oração para o outro também. Para ser eficaz nessa tarefa de intercessão, que chamamos de oração intercessória, então é bom que fique claro o que é intercessão. Interceder significa estar entre as partes, interpor-se, mediar uma situação entre dois oponentes. Existe, inclusive, um trabalho chamado de mediação, mediadores na área do direito, que você vai, senta na mesa de negociação e intermedia entre as duas partes para chegar num acordo, né? Interceder significa estar entre, interpor-se. Intercessão significa mediação, colocar-se entre, suplicar a favor do outro, representar uma parte perante a outra, né? Lá em Isaías 59:16 temos um exemplo disso. Ele viu que não houve ninguém. Ele, Deus, procurou, não tinha ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Era uma calamidade que estava acontecendo e ninguém do povo se lembrou de parar e pedir a Deus alguma coisa. E se parasse e pedisse, o inimigo ia ser bloqueado. Tal é a nossa autoridade aqui na terra. Lá em Jeremias 15:11 diz assim: assim seja, ó Senhor, se jamais deixei de suplicar-te pelo bem deles. É Jeremias falando, reivindicando uma justiça sobre os atos dele, né? Assim seja, Senhor, se jamais deixei de suplicar-te pelo bem deles. Jeremias, ele orou intensamente, incessantemente pelo povo de Israel, mesmo quando o povo de Israel estava completamente errado. E aí ele diz, ou de rogar-te pelo inimigo no tempo da calamidade e no tempo da angústia. É como se Jeremias estivesse lembrando de Deus. Olha, Deus, eu orei por esse povo. Por favor, salva, liberta, livra esse povo de Israel, livra do maligno, do inimigo. Porque eu orei, Senhor, e o Senhor ouviu minha oração. Será que você não é um Jeremias da sua família? Às vezes, muitas pessoas, nossos familiares, estão fazendo tanta coisa errada, né? E você, como servo de Deus, sente que, meu pai, essa pessoa vai cair numa cilada, ela vai sofrer consequências. Será que o Senhor não quer você como um Jeremias, aquele que ora e intercede pela sua família? Pode ser que sim. Desde a criação até a queda, houve mudanças, né? Foi necessário a intercessão de Jesus. Jesus é o grande intercessor. Quando oramos em favor de alguém ou alguma causa, agimos no papel de autoridade dentro do chamado de Deus para os seus filhos. Todos nós fomos chamados para governar segundo o governo de Deus, e nós governamos através da oração, da intercessão, chamando à existência os planos de Deus aqui para a terra, repreendendo o inimigo. Interceder, intercessão é mediação, é se pôr entre uma parte e outra. Eu me ponho entre a pessoa e Deus, mas também eu me ponho entre a pessoa e Satanás, repreendendo Satanás. Isso é uma maneira de interceder. Adão foi criado para representar Deus perante toda a criação, nós já vimos na aula passada, e esse papel tem a ver com o mediador, intercessor de Deus aqui na terra. Ele estava aqui para governar representando o Criador, e nós estamos aqui como cristãos representando o Senhor Jesus Cristo. O pecado faz separação entre nós e Deus, por isso que muitas pessoas estão debaixo de maldição, fazem oração e não é ouvida essa oração, né? Lá em Deuteronômio diz que quando nós estamos em desobediência, a gente ora, mas os céus se tornam céus de bronze e terra de ferro. Ou seja, a nossa oração não vai até o trono de Deus por causa dos nossos pecados. O chão de ferro significa tudo que eu faço não vai para frente. Eu planto qualquer coisa e aquilo não vai para frente. Se você está vivendo uma vida assim, se você sente que você ora e a sua oração não passa do teto, comece a pedir para o Espírito Santo de Deus investigar o seu consciente e o seu inconsciente, investigar seu coração, suas motivações. E se ele falar com você sobre alguma coisa errada,
arrependa-se. Não lute com Deus, não queira ficar no erro. Peça perdão, arrependa-se e mude o seu trajeto, para que os céus sejam abertos para a sua voz, né? E a terra produza o seu fruto, ou seja, que você seja próspero em tudo que você fizer. Foi justamente o pecado que faz separação entre nós e Deus, foi o que aconteceu entre Adão e Eva quando eles caíram. E separados de Deus, não podiam mais contemplar a glória de Deus. Adão conversava com Deus todo dia. Tinha a presença de Deus o tempo todo, né? Mas de repente já não podia mais. E o discernimento também foi embora. Um erro chama outro erro. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se você está andando à beira de abismos, toma cuidado. Você pode cair num abismo. E esse abismo vai te levar a outro e outro e outro. E é muito difícil sair dele, né? Não entenderam que não podiam se esconder de Deus. Discernimento. Gente, Adão andava com Deus todo dia. Conhecia Deus. Ele não precisava de roupa. E de repente, ele sabia que Deus era Deus ali. De repente, ele parece que esqueceu disso e tentou se esconder de Deus e pegou umas folhas ali para se cobrir, como se isso fosse capaz de esconder-se de Deus, né? O medo e a insegurança entraram. Quando você está muito temeroso das coisas, muito inseguro, volte-se para o Pai e pergunte: Senhor, qual é a fonte dessa insegurança minha? Que tipo de pecado que eu estou alimentando dentro de mim? É possível que o pecado da incredulidade está rondando seu coração. Confesse esse pecado. Ser incrédulo é a mesma coisa que chamar Deus de mentiroso. Não acreditar, não dar crédito à palavra de Deus. Então, considere isso como um pecado. A vergonha também tomou conta deles e já não podiam ser transparentes diante de Deus nem diante deles mesmos. Aí começam a entrar as máscaras, né? Nos relacionamentos. E cobrir a nudez significa isso, né? Também tirar as transparências. E como é difícil você viver num relacionamento que não há transparência. Você nunca entende o que está passando na cabeça do outro, não é? E o Senhor quer você transparente diante dele. Além de tudo isso, o casal do Éden acabou se aliançando com o reino das trevas, uniram-se com projetos satânicos, foi exatamente isso que aconteceu e o caos se estabeleceu no nosso planeta. Foi preciso então Jesus, o segundo Adão, restabelecer a união com o Pai. Aí entra a mediação, aí entra a intercessão. Então a intercessão é desde os primórdios. Lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, começa a mediação, começa o plano de mediação. E também separar a intercessão serve para separar o ser humano do reino das trevas. São duas vertentes. Uma, você une a pessoa com o reino dos céus. A outra, você separa a pessoa do reino das trevas. E nós chamamos a isso de libertação. Libertação é uma forma de interceder por alguém, né? Assim, reivindicamos a vitória conquistada na cruz. Jesus morreu na cruz, o sangue dele nos garantiu libertação. Então, quando você repreende o inimigo, ele tem que sair, porque é o sangue de Cristo que já libertou aquela pessoa. Quando você ora, você reproduz a mediação do próprio Cristo. Você liga o seu pedido com os céus e você desliga a sua causa do reino das trevas. Deu para entender isto? Você quebra as maldições, você renuncia a opressões satânicas. Se você perceber alguma opressão na sua vida ou na vida de alguém por quem você está intercedendo, eu repreendo você, sai daqui, inimigo, em nome de Jesus. Cristo é a solução do pós-queda. Jesus Cristo é de fato o único intercessor, a gente apenas continua a obra que é dele. Quando oramos em favor de alguém, estamos só aplicando a obra redentora que ele já fez. Ele é o sumo sacerdote, e essa função de sumo sacerdote é a de representar o povo para Deus e falar ao povo em nome de Deus. Era isso que o sacerdote antigo fazia. Ele entrava no Santo dos Santos,
pedia perdão pelos pecados do povo, fazia os pedidos pelo povo, ficava lá e o Espírito Santo, o Senhor, falava com ele e ele vinha e liberava a mensagem que o Senhor tinha dito. Lá em Hebreus 3:1 fala assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, você tem um chamado para continuar a obra intercessória de Jesus, né? Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele é o sumo sacerdote, nós somos geração de sacerdotes, povo escolhido de Deus, nação santa, sacerdócio real. Lá em 1 Pedro chama você de sacerdócio real. Então, faça valer esse seu chamado. Não deixe de orar por você, pela sua família, pelos seus amigos ou por qualquer pessoa que Deus colocar no seu caminho. Em nome de Jesus. Jesus, ele é o enviado de Deus. Ele foi enviado por Deus, portanto, representa aquele que o enviou. O Pai fazia as obras através de Jesus e Jesus permaneceu na condição de um mediador entre Deus e a humanidade e agora, através da sua vida, ele continua a obra. Quando oramos por nós mesmos, por alguém, seguimos nesse conceito e, como mediadores, permitimos que a vontade de Deus se realize, movendo a ação divina para trazer respostas. Existe um versículo que diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você tem noção de quantos livramentos você teve porque alguém orava por você, mesmo num tempo que você errava bastante? Você tem noção por que você se voltou para Jesus? Provavelmente foi a oração de muitas pessoas, pedindo, reivindicando a sua vida para o reino dos céus. Você tem noção quantos livramentos seu filho, seu marido, sua irmã, alguém que você conhece, foi livre de alguma catástrofe, de alguma coisa? A oração de um justo pode muito em seus efeitos e você é justificado com o sangue de Cristo. Jesus diz assim: eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Então, tudo ele fazia pelo Pai, né? Jesus, ele é o nosso advogado, que tem a ver com a função de mediador. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor. Em outras versões diz, temos um advogado, junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. E ele é o único intercessor e mediador, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você tem o hábito de fazer orações para outros nomes, para outros seres, que você pode chamar de entidades ou de santos, ou qualquer mentor, hoje eu convido você a fazer uma experiência com Deus. Próxima oração que você fizer, você vai orar em nome de Jesus. É Jesus quem te leva até o Pai. Ele é o seu verdadeiro amigo. Não se esqueça dessa palavra. Em nome de Jesus, tá bom? Podemos comparar a atividade de oração e intercessão, igual nós falamos no outro episódio. Falamos de mordomo, embaixador e enviado. Mordomo não produz nada, ele só governa, ele cuida, ele distribui o que já tem lá na casa. Embaixador representa o reino de Deus, representa o Senhor promovendo reconciliação entre as pessoas e Deus. Enviado, vamos em nome de Jesus e por nosso intermédio ele realiza milagres. Você vai orar por um doente? Vá em nome de Jesus e libere a palavra de saúde. Por causa do nome de Jesus, esse doente pode ser curado. Intercessão vai além da oração, justamente porque nós nos colocamos entre uma parte e outra, interpomos entre duas partes. Trata-se de uma obra de mediação que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. Sua mediação entre Deus Pai e os homens perpetua-se através da igreja. A igreja, ela tem um lugar especial de intercessora. Nesse tempo que estamos vivendo aqui no Brasil, é fundamental que a igreja se levante intercedendo pelo Brasil. Tem muita coisa errada no Brasil? Sim, tem. Tem corrupção? Tem erros nos governos? Sim, tem.
Não estamos aqui para perder tempo criticando. Aproveite o tempo e interceda pelo Brasil. Peça, Senhor, perdão pelos pecados de nós brasileiros, perdão pelos pecados do governo. Entra com providência, Senhor, muda a nossa história. É assim que você vai se interpor e o braço forte de Deus virá socorrer o Brasil por causa da sua intercessão. Creia nisto, porque verdadeiramente o Senhor honra aqueles que intercedem pelas pessoas, né? A oração de intercessão é uma extensão da obra de intercessão de Cristo. Por isso, sempre que orar, ore em nome de Jesus. Já falamos no episódio passado, mas eu vou enfatizar, porque eu tenho visto muita gente orando e termina a oração como se fosse em nome dela mesma. Ore em nome de Jesus. E deixo aqui para você refletir. Suas orações liberam a obra de intercessão de Cristo. Quando você ora, Jesus está liberado para interferir na história. Você conhece alguém que necessita da sua mediação? Daqui até a próxima semana, que será o nosso encontro novamente, peça ao Senhor, Senhor, me mostre uma pessoa que eu devo interceder por ela. E faça esse exercício. E se você conhece a pessoa que você conversa, você chega para ela e fala assim, por qual coisa você quer que eu ore por você? Eu vou ficar uma semana orando por você. Faça esse exercício e você vai ver o que vai acontecer. Depois você coloca nos comentários o seu testemunho, em nome de Jesus, né? Haja com diligência, com zelo, chame o reino de Deus para a vida dessa pessoa que você está intercedendo, em nome de Jesus. E não desista. Vai, ora pelo seu filho, ora pelo seu marido, pela sua esposa, ora pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, né? E peça, Senhor, venha o teu reino sobre essa pessoa e o Senhor vai honrar você e por causa da sua intercessão, aquela pessoa vai ser abençoada. Em nome de Jesus. E eu fico por aqui. Aqui está o livro que vocês podem baixar pela Amazon e façam boa leitura dele. Em nome de Jesus. E o Senhor ouvirá as suas orações intercessórias. Tenha certeza disso. Ore pela sua família, não desista da sua família. Ah, mas eu não estou vendo nada, eles não querem nada com nada, eles até me ridicularizam pela minha fé. Ore pela sua família e o Senhor vai movimentar os céus a favor da sua família por sua causa, em nome de Jesus. Santidade e poder caminham juntos. Então, vamos nessa caminhada. Até a próxima semana com Jesus sempre. Um beijo no coração. Feliz por estar com você aqui. Amo você. Shalom.